Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Olha só, estava pensando, estava meditando aqui na palavra. 2 Pedro, capítulo 2, Pedro está nos lá alertando sobre uma questão. Ele diz assim, no segundo capítulo: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movido por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Amados, eu gostaria de ver na televisão, um desses programas religiosos, imediatamente que eu ligasse no programa e acontecido o milagre que é feito por Deus, estes homens tivessem: glória a Jesus, glórias a Deus, glórias a Deus, aplaudam, aplaudam a Jesus. Mas não é isso que eu ouço. Tá? E parece que toda aquela glória vai para aquele homem, para aquele sacerdote, que introduz exatamente isso que Pedro está falando aqui, dissimuladamente heresias. Por quê? Porque depois eles dizem que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo outro, que você tem que jejuar, que você tem que ser bonzinho. Esquecem que o que a palavra fala não é isso. Nós temos que estar confiados no Senhor e dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Isso me entristece muito, muito, porque eu vejo que isso acontece nos dias de hoje. E mais, vejo sendo feito comércio das pessoas, como se pudesse ser usado, todos serem usados como nichos de reduto, de punhado de gente que vão votar naquilo que o sacerdote vai falar, para eles votarem, para eles fazerem, porque isso é de Deus. E eles tiram, portanto, o direito de escolha, por livre escolha, por livre orientação, essas pessoas. E fazem comércio. Dizem: não, eu tenho tantos votos, eu tenho tantos elementos ali que vão contribuir, que vão votar em quem nós queremos. Não é? E eles pensam isso lá desde há muitos anos, desde a fundação da igreja oficial. Desde a igreja oficial, que vem sendo instituído isso. O povo é levado como manada para servir a interesses. E aí eles são levados como comércio, como mercadoria. Como eu estava dizendo, tem tantos votos aqui, tem tantas pessoas que vão fazer isso. Né? E desde que o Estado, Constantino, lembrei o nome agora, Constantino, desde que Constantino veio com essa história de que a igreja devia se ligar ao Estado, que o status quo deveria ser cristianizado, quando na verdade não é cristianizado. Porque crer em Deus é um particular, é uma experiência pessoal, não é uma experiência religiosa. A religião leva a isso que está aqui, as pessoas seguirem mestres, falsos mestres, seguirem a falsos pastores, a seguirem falsos profetas, né? Tudo para que sejam comercializados. Ele diz assim: farão comércio de vós. O que quer dizer isso? Que eles vão barganhar com o poder, que tem um nicho. Eu tenho um redil,
Eu tenho um plantel de ovelhas que vão fazer aquilo que eu falar, que é de Deus. Então, o poder que nós estamos tomando, o poder que nós estamos conquistando, dizendo a eles que agora todo o Estado será de Deus, será composto de Deus. Quer dizer, desde que aquilo que Constantino fez lá, enganando o povo, dizendo que viu a cruz no céu, e que eles estavam certos na causa deles, né, e romano, e o Estado não podia mais resistir, porque o povo já estava começando a adorar a Deus e a conhecer a Deus, e a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. O que aconteceu ali? Constantino usou o povo para uma causa política dele. E mais, oficializou a igreja. Então a igreja ligada ao Estado tem sido um desastre. Através da história do cristianismo, essa igreja oficial, essa igreja estatal, essa igreja conformada ao poder político é um erro. É exatamente isso que está dizendo aqui, né? Também por motivo de avareza. E muitos serão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então, quando ele fala heresia destruidoras, é isso. É a heresia de afastar as pessoas de Deus através de artifícios. Chamam até o milagre em nome de Jesus. E a palavra diz assim: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos milagres. Aí o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Onde é que está a iniquidade? Em clamar pelo Senhor para que Ele faça o milagre? Não, porque o Senhor faz o milagre. Ele não pode negar a si mesmo. Porém, aqueles que se responsabilizam, aqueles que dizem que estão usando aquilo para que o povo venha conhecer a Deus, não é verdade. Estão usando para os seus próprios interesses, para as suas próprias heresias. E eles vão colher aquilo que vão plantar. Porque a palavra de Deus diz assim: tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então, a palavra é de alerta para o que nós temos visto e temos nos entristecido. Nós temos visto a igreja querendo chegar ao poder político, dizendo que a nação da agora em diante vai ser cristã, que vai ser ligada a Deus, vai se ligar a Deus, quando não é verdade. O povo não conhece a Deus, mas conhece os seus condutores, os seus falsos mestres, os seus falsos profetas, e seguem a eles e servem a eles como mercadoria. Né? Em vez de eles terem do Espírito Santo diretamente orientação e estarem na casa de orações, estarem na igreja, na eclésia, na assembleia dos santos, estarem ali para terem comunhão um com o outro, um sustentar o outro, socorrer o outro, amar o outro, ter paciência com o outro, longanimidade, exercer a sua longanimidade, exercer a sua vontade de agradar a Deus, exercer a sua capacidade de amar, a despeito do defeito do irmão, do engano do irmão, da fraqueza do irmão. Não. Aquilo ali acaba se transformando num nicho utilizado pelo sacerdote, pelo falso profeta, pelos falsos mestres. O que eu deixo aqui é uma reflexão para vocês, amados. Porque Pedro, ele fala: olha, esse mundo, do jeito que ele está aí, pode ter certeza, ele está sendo entesourado para o fogo. Tá? E nós podemos esperar, porque a palavra vai se cumprir, porque Pedro não falou pela boca dele, ele falou pela boca do Senhor. Né? Pedro estava cheio do Espírito Santo quando escreveu as suas epístolas. Portanto, a reflexão é que nós devemos cada vez mais procurar do Senhor, no Espírito Santo, a sua direção. E não ficarmos seguindo religiosidades, comportamentos, exteriorizações, aparência, mas sim pela reta justiça. Ele diz: não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Aquele irmão ama a Deus. Ele é fraquinho, mas ele ama a Deus sinceramente. Ele tem sinceridade no coração. Ele ama de fato a Deus. Ele teme de fato a Deus. Se ele ama de fato a Deus, vocês têm que estar com ele. Vocês têm que estar repartindo o pão, repartindo a palavra com ele, dando orientação, mostrando que ele tem que andar com as próprias pernas e não ficar seguindo profetas, mestres e sacerdotes
que muitas vezes estão seguindo heresias em seus próprios ventres, em seus próprios interesses. Tá certo? Fica com essa palavra e reflita bem. E se aproxime do Senhor, porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e toda adoração, porque é só Ele Deus. Amém? Um beijo no teu coração.